O que acontece? De repente, você tem um aumento de alunos na escola elementar. Só que nós estamos ali no século XI, século XII. A primeira grande sistematização didática vai se dar no século XVII. Se vocês quiserem, com Comênios, a Didática Magna, que foi escrita nas suas várias versões entre 1637 e 1654, aproximadamente, ou Ratipe, a Nova Arte de Ensinar, que foi publicada em 1616. O próprio Comênios cita o Ratipe na Didática Magna. Mas, de qualquer forma, século XVII. Estamos no século XI, não tem uma sistematização didática. Aumenta o número de alunos. Aumenta o problema na disciplina e na não aprendizagem. Né? Qual foi a solução que os nossos colegas professores arranjaram há 900 anos atrás para resolver os problemas na aprendizagem e na disciplina? Qual foi? Tchan, tchan! A vara. A vara. Há 900 anos atrás, ou em torno disso, na Baixa Idade Média, estar sob a vara era sinônimo de estar frequentando a escola elementar. Henrique está sob a vara. Significa que Henrique está indo para a gramática. Né? Então, foi assim que os problemas foram resolvidos. Né? Então, vejam o peso da tradição. Isso é muito forte. Esse é um problema gravíssimo da formação. E como a formação do professor nós vamos ver é muito frágil, os professores não têm nem noção daquilo que eles estão fazendo. Não sei se vocês lembram, antigamente tinha uma prática assim em dia de prova. Não sei se vocês lembram, antigamente as escolas davam prova. Lembram disso, gente, ou não? Estão lembrados? Bem antigamente, é uma prática muito primitiva. E aí nessa época tinham professores que ficavam lá no fundo da sala em dia de prova. Ouviram falar dessa prática? Vocês têm ideia de quando pela primeira vez essa prática foi proposta por escrito? Quando ela foi feita pela primeira vez a gente não sabe. Mas quando ela foi proposta, sabe quando, gente? Essa proposta, para que o professor no dia de prova fique no fundo da classe, tomando conta para poder vigiar quem vai colar, está proposta. Essa proposta está bom, né? Sexta-feira, né? Essa proposta está explicitada na Ratio Studiorum, publicada em 1599. 1590. Então, quando o professor ainda hoje há professores, vai lá ele está assumindo ele não tem a menor noção disso, ele não sabe disso, mas ele está assumindo uma prática de 400 anos. Então é um peso, o velho Marx dizia, o peso da tradição como que esmaga o cérebro dos filhos. É muito forte isso. Mas nós acreditamos que uma outra escola é possível. Né? Então aí nós estamos buscando. Vocês conseguem ver o bebezinho aqui? Ó? Aqui, esse bebezinho foi inspirado no FPR Litoral, né? Que é na prática de vocês aí. E os professores? E a alegria dos professores? Né? Aí é melhor a gente não falar muito, porque a gente vê muitas vezes os professores desistindo. Há todo um conjunto de estudos aí, mal-estar docente, burnout, né? A síndrome de desistência, que é traduzido burnout, queimar para fora, apagar a chama que ainda fumega. Há uma situação bastante delicada em termos dos professores. Né? No Hospital do Servidor Público em São Paulo tem toda uma ala para professores que já perderam o eixo. Né? Professores que, há muitos anos atrás, em Porto Alegre, um levantamento feito no manicômio da Grande Porto Alegre apontava que, por categoria profissional, em primeiro lugar eram os bancários, em segundo lugar eram os professores. Né? Então, parece que está meio difícil de alegria aí. Agora, isso não ocorre por nada. Né? Eu entendo que existe uma armadilha historicamente montada. Não dá tempo de falar aqui sobre isso. Um dos anexos daquele texto que eu coloquei no começo sobre as grandes alegrias, um dos anexos trata sobre a armadilha, aí se alguém quiser pode aprofundar. Mas o fato é que fica muito difícil a situação do professor, porque nós temos esse desmonte social, essa geleia geral que a gente vive em termos de sociedade. Nós temos essa desvalorização da educação escolar, o desmonte da escola, todos os problemas de gestão, etc.
esse currículo disciplinar do instrucionista, lembra como é que era antigamente as matérias? 50 minutos português, 50 minutos não era assim antigamente o currículo, né? Tudo fragmentado, né? E aquela maldita avaliação classificatória, avaliar para aprovar ou reprovar, uma coisa que antigamente faziam nas escolas. Depois o problema da formação frágil. Isso é muitíssimo delicado. Eu nem vou falar muito aqui porque até para desconfiar que precisa de formação, você tem que ter um pouco de formação. Como a formação do professor muitas vezes, não por culpa, gente, por todo o contexto, é tão frágil, os professores nem desconfiam. E aqui há uma armadilha específica que é a história do imprinting escolar, instrucionista, que o professor é vítima. Nós somos uma das poucas profissões que temos muitos anos de experiência no futuro campo profissional antes de começarmos a estudar cientificamente o futuro campo profissional. Isso é uma armadilha. Que outra profissão tem isso? Até hoje eu não achei. Se você vai fazer medicina, por exemplo, que experiência você tem do curso de medicina? Que experiência você tem do campo científico da medicina? Você foi algumas vezes ao médico, sofreu uma cirurgia, são experiências absolutamente pontuais. Do magistério, não. Quando você vai ver pela primeira vez os fundamentos da didática na pedagogia, você tem 11, 13 anos de vivência no campo, do outro lado, e de um jeito equivocado. Então, o futuro professor, acha que não precisa de formação. E aí fica uma coisa muito delicada. E com tudo isso, ainda tem justificativa ideológica, porque se você tem uma sociedade desmontada, uma escola desmontada, um currículo desmontado, uma formação frágil, é muito provável que o aluno não aprenda. E no momento que o aluno não aprende, aparece a justificativa. Onde é que está o problema? É óbvio, no aluno, na sua família. Pronto. Impressionante a representação que os professores têm no Brasil todo, não sei se na Europa também, né? Sobre a responsabilidade como sendo da família. Né? Isso é muito grave. Tem muitas pesquisas mostrando isso. Os professores não gostam quando a gente fala isso, mas são dados de pesquisa, né? Então, aí você acaba ficando... Porque se o problema não é nosso, a gente não tem que se rever. Quem tem que se rever é a família, quem tem que se rever é o aluno, pronto. Então, por isso que eu chamo de uma armadilha, ok? Bom dia. Mas eu acho assim também, quando a gente conhece a família, a gente sabe por que o problema, né, aquele aluno está sufocado e pedindo apoio. Às vezes ele está revoltado dentro da sala de aula, mas quando você chama a família, você vê o problema não é o aluno, é a família dele. Então tem que ter aquele acolhimento, daí você que vai correr atrás do aluno e socorrer ele, porque a família está terrível. Você vê os pais, os problemas são muito maiores. Então a realidade lá fora influencia muito dentro da sala de aula. É porque começa aqui, ó, o desmonte social que inclui o desmonte da família. Eu nunca entrei no supermercado, deixa eu passar aqui devagar porque o peso aqui é muito grande. Eu nunca entrei no supermercado em Morretes. Tem supermercado aqui, não tem? Mas vamos ver se eu adivinho. Logo que a gente entra no supermercado aqui, tem ali arroz, feijão, sal, açúcar. É isso, gente? É isso? Está logo na entrada? Onde é que tem esses produtos? Como é que eu sabia disso? Eu nunca entrei no supermercado aqui. Tem uma lógica. Tá? Porque até você chegar ao produto que você de fato precisa, você tem que passar por todas as besteiras que eles querem que você compre. No meu tempo, eu estou com 60 anos, no meu tempo, eu ia lá em Jaú, interior de São Paulo, eu ia na venda do pai do Zé, com a caderneta, e essas coisas todas estavam na entrada, porque são os sacos, porque são as coisas que as pessoas mais usam. Não sei se estou sendo claro. O que eu quero dizer? Há uma lógica toda voltada para o desmonte da família. Aquele negócio, por exemplo, de escovar o dente depois da janta, continua, depois das refeições, continua sendo válido ou não, gente? Ou não precisa mais? Aquilo lá ainda é válido ou não, cientificamente? Agora, por que nas novelas as pessoas terminam de comer e saem sem escovar o dente?
Custava falar, vira e mexe, eu vou escovar o dente, custava. Ah, mas a novela não tem essa função. Como não? Por que eles colocam, cada novela que eles vão lançar, tem um monte de produto já vendo, tudo preparado. Não sei se vocês são claros, há um jogo terrível de desmonte da família. Então, para mim, é muito importante que a gente compreenda isso, porque às vezes a maneira como os professores falam dos pais, parece que os pais fundaram em Brasília, a Sônia não sabia disso, mas foi a revelia dela, a ANPP, a Associação Nacional dos Pais Pervertidos. Parece que os pais, morrendo de inveja dos professores, montaram uma associação e a partir disso eles resolveram que eles iam se separar, eles iam abusar sexualmente dos filhos, eles iriam se drogar, eles iriam se desempregar, eles iriam se tornar presidiários só para azucrinar o professor. Foi assim, gente? Então, a mesma lógica que desmonta o professor, porque para a classe dominante, tem um setor da classe dominante que é aberto, mas para o setor obscuro da classe dominante sabe que um professor consciente e crítico incomoda muita gente. 2 professores conscientes e críticos incomodam, imagine 2,5 milhões. Para esses setores obscuros, assim como não interessa um professor, não interessa uma família, porque se uma família tiver juízo, ela vai no supermercado com uma listinha e vai comprar só o que é preciso. Aí o sistema fale. Então, isso que a Samira colocou é muito importante, porque no momento em que eu conheço a família, eu tenho elementos para poder trabalhar melhor. Mas notem, eu chamo a família para conhecer a realidade da família. Eu vou lá. Muitas escolas já têm essa prática. Na semana de planejamento, o que a gente faz? Nós vamos lá na residência, na moradia dos meninos. Tem um professor que, no momento que vê onde o menino mora, lá em São Paulo, ele já muda totalmente a visão. Porque ele não tinha a menor noção da realidade do seu aluno. Agora, para que uma coisa é isso. Outra coisa é chamar o pai e falar: olha, mãe, seu filho não estuda, chega atrasado, tem que dar um jeito, tá? Aí é complicado, como se isso fosse tarefa da família. Então, a professora Teresa Pena Filme costuma dizer isso. Se a família é fraca, a escola tem que ser mais forte ainda. E é por isso que a gente tem que ter um projeto educativo. Tem que ter um projeto educativo, tem que ter um projeto pedagógico. Para que a gente possa... Vocês sabem como é que começou a Escola da Ponte? É até bom eu falar, porque o Zé também não sabia disso. E esse ano vamos fazer 40 anos da Escola da Ponte, e é bom que... Sabe como é que começou, gente? O projeto Fazer a Ponte começou assim. Eles chegaram na Escola da Ponte, em Portugal, a Vila das Aves, era Vila das Aves mesmo, né? Chegou lá, e a escola estava toda podre, toda... um dos fundadores da escola conta isso. Ele relata que para ir no banheiro, eles iam em 3. Um para usar e 2 para fazer o pé de porta, porque não tinha nem porta e tal, né? Era assim. E sabe como é que começou? Os professores da Escola da Ponte naquela época foram para o pátio e começaram a bater o pé. Assim não dá, assim não tem condições, assim não dá, assim não tem condições. E aí um dia o governo, sensibilizado, ouviu aquele grito e resolveu então amparar a Escola da Ponte, e a Escola da Ponte se transformou... Então, veja bem, o que eles perceberam? É assim, ninguém liga para nós, então vamos fazer o que nós acreditamos. E aí começaram a fazer as perguntinhas básicas. Por que cada professor tem que sofrer isolado no seu canto? Por que a gente não sofre junto, ou diminui o sofrimento? Vamos quebrar as paredes. Por que tem que ter esse negócio de nota? Por que tem que ter sério? E aí, quando o Ministério da Educação descobriu, 10 anos depois, tarde demais, tentou fechar, mas aí a comunidade, a universidade e tal, enfim. Ou seja, a realidade que a Escola da Ponte enfrentou foi justamente essa realidade de pegar os piores alunos. Porque os professores da região, orgulhosos da Escola da Ponte, falavam: puxa, como a Escola da Ponte é bacana. O que eles faziam? Eles mandavam para a Ponte os piores dos seus alunos. Vocês são bonitinhos, eu quero ver. O que a Escola da Ponte fazia? Devolvia e falava assim: o dia que a família mudar, a gente trabalha. Foi isso? Não. Então, e é justamente
Isso para mim é um elemento fundamental hoje, gente, porque na representação dos é impressionante. Pesquisa Ibope Nova Escola, publicada na revista Nova Escola de novembro de 2007. Principais fatores que atrapalham a sala de aula. Em primeiríssimo lugar, com 76%, a ausência dos pais. Quando eu recebi a nova escola, liguei para a Paola e falei: Paola, acho que vocês montaram o box errado na nova escola. Acho que é. A pergunta era: nos cursos oferecidos aos pais, qual é o maior problema? A ausência dos pais. Não, professor, não. A pergunta era essa mesma. Então, em primeiríssimo lugar, o maior problema, segundo pesquisa Ibope Nova Escola, né, o maior problema é a ausência dos pais. Na mesma pesquisa, 90% dos professores estão satisfeitos com a própria didática. Ou seja, não é problema nosso. Pesquisa que eu fiz, um doutorado. Causas da reprovação. Professor de São Paulo, Rio e Minas. Paraná não entrou. Eu coletei dados, mas não deu tempo de trabalhar os dados do Paraná. São Paulo, Rio e Minas, professor de Rio. Causas da reprovação. Se você for somar os fatores ligados à escola, dá 45%. Se você for somar os fatores ligados ao aluno, à família, dá 200%. Portanto, segundo a representação do professor de São Paulo e Minas, a família é 5 vezes mais responsável pela reprovação do que, ou seja, não é problema não. É impressionante, tem 1000 dados sobre isso aí. Então, isso é muito forte, gente. Porque enquanto a gente estiver nesse processo, é difícil fazer uma educação alternativa. Porque a gente não está puxando para a nossa zona de autonomia relativa, não está puxando para a nossa possibilidade. E, portanto, a gente não está puxando para a nossa alegria. Porque isso não traz alegria. Pode trazer... mas isso não traz alegria, porque a alegria vem de outro lugar. Vocês sabem perfeitamente disso. Mas é um grande desafio. Ela, na área entre o passado e o futuro, ela fala: o amor, né, é o ponto em que você decide se você vai assumir ou não a responsabilidade. E uma das piores coisas é você abandonar a criança aos seus próprios recursos. O professor fica sabendo que o pai está preso, que a mãe é alcoólatra e que a irmã é traficante. Aí ele fala: que vizinho básico de desgraça familiar. Ele fala: tá vendo? Por isso você não aprende. Com um pai preso, olha, agora que você sabe que o pai está preso, imagina o drama desse livro ter um pai preso, ter uma mãe alcoólatra. Agora que você. Aí muda o enfoque. Essa é a questão. Professor, assim, como a escola tradicional, com o método tradicional, já existe esse abismo, você já imaginou com a escola do jeito que a gente quer colocar, do jeito que a gente quer fazer diferente, o abismo maior que a gente vai ter que enfrentar com a família, com os pais, com os alunos? Um elemento fundamental para a mudança dos pais é a alegria dos filhos. Eu vivi isso muito, em processos muito simples. Por exemplo, acabar com aquele negócio que tinha antigamente de nota e prova na primeira série. Escola particular, São Paulo. Fizemos isso na primeira série, ok? Tudo calculado. Só ficavam dando aula para a primeira série os professores que acreditavam no projeto, que é uma coisa fundamental. Quem é que foi falar para os pais da nova primeira série no ano seguinte? Os próprios pais cujos filhos passaram pela experiência de não ter prova, não ter nota. Porque você tirar nota e prova numa escola particular, é isso. O pai fala: eu estudei numa escola assim e hoje sou o que sou. Dá vontade de falar dela, mas a gente pode falar, né? Mas ele se acha. Então não é. Então, um elemento fundamental é esse. Um outro elemento, isso o Zé amanhã vai falar com propriedade, é o próprio envolvimento da família. Porque muitas vezes a família resiste por quê? Ela não está entendendo. Outra coisa, uma coisa que corrói muito a relação com a família. Um fala de um jeito, o outro fala de outro. Na hora da discussão, o professor não fala nada. Na hora da saída, ai mãe, eu dei aula para a Júlia o ano passado. Esse ano a escola está fazendo umas coisas, mas não falei nada, tá? Tchau, tchau. Já viu esse filme ou não? Quando falta
Então, se você não tem, se você tem dúvida em relação ao projeto, fala no coletivo. Porque quem não está entendendo ajuda muito, gente. Mesmo quem está resistindo. Olha, eu não concordo. Essa pessoa ajuda muito. É claro que tem que ter uma maturidade da equipe. Né? Ah, você não está entendendo, você não está aceitando, qual é o seu número funcional? Tá bom, nós vamos de delito. Aí é complicado. Mas se você tem uma relação, mesmo quem está resistindo, quem tem dúvida então, agora aí esse abismo, pelo contrário, você vai criando pontes com isso. Porque o que a gente está fazendo, o que a gente está propondo, é uma coisa simplesmente de resgatar aquilo que é próprio do ser humano, que é a humanidade, né? Que é a conversa, que é a maternagem, que é a paternagem, que é o valor, que é o projeto, enfim, essas coisas humanas, demasiadamente humanas, né? É preciso falar, então, da alegria dos professores. Como é que você vai ter alunos que tenham a docta gaudium, a douta alegria, se os próprios professores não têm alegria no seu cotidiano? E aqui nós entramos, então, nesse campo das grandes alegrias da docência. Notem bem, o que a gente entende? Se o professor não encontrar razão de ser na sua própria atividade, me desculpe, gente, mas não tem salário que chegue. Se você não encontra satisfação, sentido, sobretudo, na sua atividade específica, você pode ganhar 30 mil por mês, 40 mil, você vai ser aquele tipo. No livro de disciplina eu falo do professor Caveirinha, que já morreu, não sabe que morreu. Como não tem aqui, eu conto para vocês. Aquele professor assim, começa o ano, uma semana depois ele começa: ó vida, ó céu, ó azar, esses alunos não aguento mais. Aí você chega para ele: cara, pelo amor de Deus, as aulas começaram uma semana, você já está assim, para ganhar o que você ganha, por que não cai fora? Ah não, só falta 15 anos me aposentar, né? Fiquem tranquilos que no Paraná não tem esse tipo. Então, se o professor não encontra, não tem conversa. Por isso que refletir sobre as grandes alegrias, para mim, é um elemento fundamental. Aí eu retomo aquela frase que você disse: olha a vida sexual desse professor. E eu queria citar aqui Viktor Frankl, que trabalhou o sentido da vida, e ele coloca muito claro que as necessidades básicas primeiras não é o sexo. Quando ele estava lá no campo de concentração, ele colocou muito bem que primeiro é alimento, a necessidade básica, alimentação, e depois dar um sentido à vida. Então eu fiquei relacionando assim, Freud explica, não, acho que Viktor Frankl explica muito mais essa perda de sentido do professor, sentido da vida, da alegria de dar aula. Eu estava pensando, ano passado, eu estava tão descontente com aquelas bombas todas e desmonte de carreira. O prazer da aula desceu lá embaixo. Eu perdi realmente o meu sentido de dar aula, de entrar numa sala de aula, e entrei numa depressão profunda. Não era sexo, professor, era perda de sentido. Obrigada. Nós vamos ver que aqui Viktor Frankl e Freud fazem uma dupla legal, né? Mas você tem toda a razão, vai aparecer já aqui essa questão que você está colocando. Então, fontes, para mim, são 4 grandes fontes da alegria docente, né? Onde a gente pode encontrar satisfação, sentido, realização, prazer para a nossa atividade. A ordem não importa, está tudo ligado. Mas uma dessas grandes alegrias é justamente o fato da gente exercer uma atividade extremamente relevante. Me desculpem as outras profissões, mas quem trabalha na área da saúde e da educação tem que ter um diferencial, porque são áreas muito delicadas para a humanidade, né? Então, há uma questão básica do trabalho do professor, do trabalho da escola, em termos de desenvolvimento. E nós podemos falar aqui do desenvolvimento em vários aspectos. O desenvolvimento econômico é um dos mais óbvios, né? Dos mais óbvios, óbvios, eu falei, né?
o próprio desenvolvimento ambiental. Hoje em dia, se as pessoas não têm essa consciência, né, o custo disso, o desenvolvimento social, as pesquisas mostram a rodo. Cada ano na escolaridade da mãe diminui não sei quantos % a mortalidade infantil. É uma relação assim direta. Você escolariza a mãe, a mortalidade infantil, o número de internações cai muito. Então você tem um desenvolvimento social, o desenvolvimento cultural, porque através do acesso à cultura, o sujeito tem condições de não só preservar, mas fazer avançar essa cultura. O próprio desenvolvimento político, porque como é que o sujeito pode ser um cidadão crítico se ele não tem um acesso qualificado às informações? A democracia vive da participação, e a participação, para ser efetiva, ela tem que ser qualificada. Então o papel da escola é fundamental. A gente está vendo essa crise toda. Como é que você resolve isso, né? Você vai colocar um policial ao lado de cada cidadão para controlar para o cidadão não ser corrompido ou não se corromper, né? Mas quem controla o policial que controla o cidadão? Não tem saída. Ou é pela educação, pela internalização, assimilação de valores, né? Então você tem toda a questão e, sobretudo, a questão do desenvolvimento humano. Você sabe que o elemento, o acesso à cultura, não é um detalhe. Nós não nascemos humanos, nós nos tornamos humanos nas relações que nós vamos estabelecendo com acesso mediado à cultura qualificada, etc. Se alguém tem dúvida, basta ver os famosos casos das chamadas crianças selvagens. Victor de Aveyron na França, Casper House na Alemanha, Amalie Kamal na Índia. Amalie Kamal, como foi no século passado, a gente tem até fotos dela, lembra? Aquelas meninas que foram criadas por lobos. Só que qual é o problema? Tem um desenvolvimento profundamente comprometido. Então, o desenvolvimento humano depende muito desse trabalho que se faz na escola. Né? Então, aí é a grande importância do trabalho do professor. Agora, Viktor Frankl, a própria atividade que o professor desempenha pode dar a ele, né, um sentido profundo para a existência. Porque aquilo que ele faz, por ser tão importante, já atribui à sua existência um significado muito relevante. Vocês sabem que a depressão segundo os estudos, se nada for feito, até o ano 2020, já está aí, a depressão vai ser a maior causa de doença em termos mundiais. E a depressão é uma coisa muito delicada, a gente tem que ter muito respeito, muito entendimento, mas com certeza uma das causas da depressão é essa questão da falta de sentido. Então, o fato de você trabalhar numa atividade em que a atividade em si já é profundamente significativa, isso faz uma diferença, porque as pessoas hoje, quantas pessoas a gente vê, o sujeito trabalha em banco, é super bem sucedido, e no final de semana ele tem necessidade de fazer uma obra social, de fazer uma caridade, ou participar de uma ONG, uma perspectiva. Não que o professor também não possa fazer isso, mas o professor que exerce a sua atividade com propriedade, ele já tem na própria atividade uma atividade, algo extremamente significativo, que dá sentido para a sua existência. E a questão do sentido é realmente fundamental.